A gente está no Dia Nacional da Consciência Negra, uma data dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. Riane? Aline, e aqui na região, o Vale do Café guarda um rico acervo sobre os negros escravizados no Brasil, que chegaram no sul do estado no século XIX. Por isso, hoje o RJ estreia a série Tambores. O repórter Giovanni Rossini e os nossos repórteres cinematográficos foram durante este mês atrás das histórias deixadas pelos negros aqui na região. E nessa primeira reportagem vamos ver que movimentos culturais são sempre lembrados como forma de recuperar o que não foi contado ou simplesmente foi omitido sobre a participação negra nas fazendas do Vale do Café. Oh, mãe África, mas que saudade de ti. Eu vou morrer de saudade, mãe África, da terra onde eu nasci. O império é o café e o café é o vale. O grão era a fazenda, o barão, mas antes de tudo, o negro escravizado. Entre 1830 e 1850, o Brasil chegou a receber mais de 800 mil africanos escravizados. Mais da metade vieram aqui para a região das fazendas de café. O principal produto nacional que movimentou a economia do Império passou pelas mãos negras, que trabalharam para expandir as lavouras e construir as grandes fazendas, que até hoje marcam a imponência do Vale. Em Vassouras, onde estão 18 das 40 fazendas remanescentes do período cafeeiro, a população no século XIX cresceu acompanhando a expansão da escravidão. Em 1840, eram 20.618 moradores, sendo 14.333 escravos. 10 anos depois, a população total passou para 28.706 e a de negros escravizados, 19.210. Já em 1872, moravam na cidade pouco mais de 38 mil pessoas, sendo 20.168 só de escravizados. Era, inclusive, do interesse, muitas vezes, dos grandes proprietários, libertar alguns escravos que conseguiam juntar um pecúlio, né, por alguma razão, ou porque tinham se tornado mais fiéis aos senhores, enfim. A prática da libertação, da manumissão, foi sempre uma prática constante. E os senhores, muitas vezes, eu encontrei casos desses, quer dizer, eles financiavam, eles libertavam o sujeito e financiavam o cara comprar ele mesmo 1 ou 2 escravos, para ficar como um poceiro na terra dele. Esta fazenda em Rio das Flores pertenceu ao Visconde do Rio Preto, um dos homens mais influentes da época. Na senzala, hoje há um museu com os tradicionais instrumentos de tortura. Um deles é o arranca-seios, utilizado pela Sinhás para castigar as mucamas. 5 esculturas foram construídas por este artista plástico para retratar o ambiente da época. As estátuas impressionam pelo realismo. A ideia realmente é essa, é mostrar o que aconteceu na época, mas também trabalhar esse lado de emoção nas pessoas também. E poder fazer com que a gente tenha um raciocínio diferente, né, dessa época escravocrata, para que a gente realmente, apesar das peças mostrarem um período muito duro, muito difícil, né, que as pessoas possam ter uma consciência diferente e se reformular. Esta outra fazenda em Vassouras foi uma das primeiras a produzir café na região. Depois de um período de restauração, hoje ela é aberta à visitação. Uma peça de teatro busca mostrar um pouco da rotina entre brancos e negros em pleno século XIX. Acho importante criar um produto turístico, cultural, que coloque esse tema em evidência, né, que debata essa relação e que crie, aponte novos caminhos, né, para que a gente possa dialogar de uma forma diferente com um tema tão importante para a nossa região, para a economia da época e para hoje, para as relações hoje de um modo geral. Os atores também apresentam danças tradicionais como o jongo e o maculelê, expressões culturais que eram praticadas pelos negros como forma de resistência ao sofrimento da escravidão. Sou eu, maculelê, sou eu. Andréia é turismóloga e há mais de 20 anos interpreta a Mariana Crioula pelas fazendas da região, personagem de uma das várias revoltas contra a escravidão no Vale do Café. Uma referência ainda pouco conhecida do grande público, mas que, se depender do movimento negro da região, terá o mesmo reconhecimento dos grandes barões do café. Quando a gente estudava na escola, Vassouras é conhecida como Terra dos Barões, princesinha do café. Mas à custa de quem?
à custa dos nossos irmãos que aqui foram escravizados. Pois foi eles que construíram toda a história desse país. Vieram contingente para cá. Eu não digo só essa história econômica, né? Eu digo assim, essa constituição étnica, cultural, histórica que foi deixada como legado desse nosso povo. Mas pergunta a uma criança negra que muitas das vezes está na escola, pergunta: você é crioulo? E a criança vai dizer assim: não, eu não sou crioulo. Por isso que nós temos que ter orgulho de descender desse povo. Nós temos que gerar nesses pequeninos sentido de pertencimento dessa história e apropriação da mesma. 130 anos depois da abolição da escravidão, a luta por igualdade ainda continua. Para o Vale do Café, uma volta ao passado, buscando um futuro diferente. A gente precisava contar a coisa do final da abolição, prestes a acontecer a abolição. O turista vem buscar muito de história aqui no Vale e a gente crê que estamos correspondendo. Esse acerto com o passado, ele vai ser feito. Ele não tem como não ser feito, né? E esse acerto, inclusive, de um determinado ponto de vista, ele pode ser um acerto que renda, inclusive, dividendos, né? Para econômicos atuais, para a indústria do turismo. Deixa negro chorar, oh, deixa negro chorar. O coração de negro dói, deixa negro chorar, ô mãe África. Amanhã, na segunda reportagem da série Tambores, as religiões de matriz africana, uma herança deixada pelos negros do Brasil.